Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar a minha primeira releitura da Jane Austen desse ano, que é a grande ideia que eu tive de reler todos os livros da Jane Austen em ordem de publicação, certinho, então relendo do primeiro livro publicado até o último livro publicado, e aí entender quais são os meus favoritos, quais são os personagens que eu mais gosto, quais são as histórias que eu não me conectei muito. Só tem um livro que não vai ser releitura, que é a Abadia de Northanger, esse eu não li ainda. Então eu deixei, né, no ano passado, quando eu tive essa ideia que eu iria reler todos. Aí eu. Deixa eu só. Tá me incomodando. Aí eu pensei então em deixar pra ler durante a releitura. Então, quando chegar ali a ordem dele, ele vai ser lido. E aí eu quero me conectar novamente com essa autora que eu gosto tanto. Ano passado eu reli um livro, eu li outro, e aí esse ano eu vou fazer a mesma coisa. Tô aqui olhando a minha colinha, só que com todos os livros. O primeiro, então, é Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro livro publicado, mas não necessariamente o primeiro livro escrito. Isso a gente não consegue saber com exatidão. Quando a gente tá falando aí de uma autora extremamente consagrada, clássica, como a Jane Austen, e que escreveu numa época bem, né, faz bastante tempo, a gente não tem tantas informações assim, mas até que da Jane Austen a gente consegue ter bastante coisa. Ela deixou muitas cartas, a família dela ali conseguiu também ajudar a eternizar ali a obra da Jane Austen, só que a gente não consegue saber exatamente qual foi o primeiro livro que ela escreveu. Muito se fala em ter sido Orgulho e Preconceito, com o título de Primeiras Impressões, algo assim. E que daí ela tentou vender, não deu certo, demorou um pouco para venda, aí ela partiu para Razão e Sensibilidade, que acho que não lembro se tinha um outro título. Eu já vi. Acho que foi até aqui na edição da Penguin, que tem bastante conteúdo extra. Introdução, prefácio, com muita curiosidade, muita análise legal sobre a história. E aí lá fala que a razão e sensibilidade pode ter sido escrito, ou foi realmente, né? Em um formato assim de folhetim que ela lia para família. Então ela ia aos pouquinhos escrevendo cada capítulo, igual aqueles. Antigamente tinha muito isso de as histórias de banca que iam saindo toda semana, de folhetim mesmo, e depois se acabavam sendo condensadas em um livro posteriormente. Então a gente não sabe qual foi o primeiro livro realmente escrito, mas o que foi publicado, né, o primeiro que o público conheceu foi Razão e Sensibilidade. Eu vou comentar com vocês, brevemente, sobre as edições que eu tenho e as edições que foram lidas durante a minha jornada, lendo aí Razão e Sensibilidade novamente. Esse foi o primeiro livro que eu li dela lá em 2019, quando eu comecei a ler Jane Austen. Eu comecei com Razão e Sensibilidade, nessa ideia de ler em ordem cronológica, e depois flopou. Então eu tenho Penguin, eu li bastante aqui na Penguin. Aqui eu também li Introdução e Prefácio, muito bom. É um conteúdo extra incrível, enriquece a leitura. A gente acaba entendendo mais sobre o contexto, o que a autora vivia naquela época, qual que foi, assim, algumas coisas mais intrínsecas na história que só de ler a gente não pega. Porque quem escreve esses textos são pessoas, acadêmicos de lugares incríveis, que dedicam a vida para estudar a obra e a vida desses autores. Então são coisas que a gente não pega, não é porque a gente não sabe ler, a gente não faz a leitura bem feita, mas é porque esse estudo que eles fazem a gente não faz mesmo. Então é muito bom. Aí eu também tenho uma edição que eu recomendo, que é Razão e Sensibilidade pela Pandorga. Essa edição é linda, capa dura, corte colorido, fitilho, muito bonita, mas ela é muito gostosa de ler. Então não adianta ser uma edição bonita se a tradução não for boa. E aqui eu gostei. Eu digo que Pandorga, para quem tá ali querendo fazer uma leiturinha de boa, tranquilo, com uma tradução fácil, sem aquelas palavras muito rebuscadas, bem gostoso de ler, bem tranquilo aqui de abrir, de segurar.
A Penguin, por ela ter, assim, essa edição bem simplista, sabe? Ela não é tão confortável de ler. A capa fica, assim, saltando, sabe? Isso me irrita um pouco, mas não atrapalha tanto. E aqui, Razão e Acessibilidade, mesmo sendo de capa dura, também é gostoso. Pandorga, né? Todos são Razão e Sensibilidade. Mesmo sendo de capa dura, é gostoso de ler. Não é um livro muito grande. E eu tenho um que eu não recomendo, mas eu tenho, né? Que é Martin Claret, o box aqui. Então, esse livro, na verdade, aqui tem 3 histórias. E eu li a primeira vez aqui. A tradução, muita gente não gosta, não me incomoda. O que me incomoda é o tamanho mesmo, é muito pesado. Porque aqui tem Razão e Acessibilidade, Orgulho e Preconceito e Mansfield Park. Ou, perdão, Persuasão. Então tem 3 histórias, ele fica pesado, difícil de ler. Mas é lindo, né, gente? Olha que lindo. É muito bonito mesmo. Eu comprei totalmente pela beleza e porque tava numa promoção. Eu lembro até hoje, gente, eu comprei na Saraiva do Iguatemi. Eu achei, tipo, muito lindo, muito bonito. E aí fiquei, meu Deus, eu preciso. Foi o meu primeiro livro, assim, livrão mesmo, da Jane Austen. E eu gosto, guardo com carinho, um sentimento gostoso. Eu tenho esse e tenho outro, que daí contém as outras 3 histórias. Mas eu não leria aqui novamente por conta disso, é muito desajeitado. E no Kindle Limit tem uma edição que eu vou deixar aqui, porque eu não lembro qual é a editora, mas eu não sei se é o clássico de bolso, um negócio assim. Que se fosse para comprar o físico, eu também não recomendaria. Eu tinha o de Orgulho e Preconceito. Ele é muito pequenininho, difícil de abrir, mas para ler no Kindle Unlimited é excelente, muito bom. E também, eu não me lembro agora se tá ainda disponível no Audible, na assinatura do Audible, eu acho que tá. E a narradora é muito boa. Eu gosto de lavar uma loucinha ouvindo um livrinho bem gostoso, sabe? Eu acho legal. E aí tem lá no Audible. Então, dei uma confirmadinha, dei uma conferida lá se ainda tá disponível na assinatura que dá acesso a tudo. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa história. Eu acho que é um livro que já tá tão conhecido, eu não vou me preocupar tanto com spoilers. Vou contar aqui a sinopse e depois as minhas impressões, mas tem muita adaptação, tem muita coisa, então todo mundo conhece a história, né, das irmãs Dashwood. Né? Em Razão e Sensibilidade, a Jane Austen traz pra gente uma família que tá ali acostumada com um nível alto. Eles não são extremamente ricos, mas eles têm um nível muito bom de vida, uma classe alta. E aí acontece uma tragédia, né? O pai delas morre e elas perdem todo esse nível. A gente tá falando das irmãs Dashwood, que é a Eleanor, a irmã mais velha, e a irmã mais nova, a Marianne. Ainda tem a caçulinha, que é a Margaret, mas ela é muito criança, ela não aparece tanto na história. E a mãe delas, a senhora Dashwood. As 3, as 4 no caso, elas são obrigadas a sair da casa delas por conta da morte do senhor Dashwood, o pai delas. E ali a herança está vinculada ao filho mais velho, que é o John Dashwood. Ele é filho do primeiro casamento, ele já tem uma fortuna ali. O livro fala sobre a mãe dele ter sido uma mulher de muitas posses. E a senhora Dashwood, a mãe das meninas, não, ela não tem nenhuma riqueza pessoal. E elas viviam ali do conforto que um tio tinha deixado de herança para o senhor Dashwood. E esse tio, eu até comentei na minha resenha escrita que eu publiquei lá no blog, então vocês podem acessar lá para ver, tem muita curiosidade, muita coisa legal que eu tirei aí da introdução e do prefácio da edição da Penguin, e também algumas coisas que eu fui pensando ao longo dessa leitura. Tá lá nessa resenha no nosso blog, acessem lá para vocês verem o conteúdo na íntegra. Acabou ficando um pouco grande, então eu não vou conseguir falar sobre tudo aqui, mas esse tio é um personagem que ele nem aparece e ele me irrita, porque
ele acabou ali prejudicando as meninas, porque ao invés dele ter deixado a herança de uma forma que o senhor Dashwood pudesse dividir entre todos os filhos, talvez ele fosse favorecer mesmo só as meninas, porque o John, ele já tem esse dinheiro, vindo da mãe, e as meninas não. Ele acaba deixando a herança mais vinculada ao netinho do senhor Dashwood, que é o filho do John, então eles herdam tudo e as meninas herdam nada. Elas têm uma renda ali bem pequena e elas vão ter que mudar totalmente de vida. Elas moram numa mansão muito bonita, que é Norland. Se eu não me engano, fica em Sussex, um negócio assim. Eles falam bastante sobre os condados, mas eu acabo esquecendo. E aí, a história começa então com essa quebra de padrão de vida, mas ao mesmo tempo elas continuam ali em Norland, elas estão ainda tentando entender para onde elas vão, o que que elas vão fazer. E aí a Fanny, que é a mulher do John, cunhada ali das meninas, ela já chega falando: olha, eu vou vir para minha casa. Então ela já vem para Norland de uma forma assim muito insensível, já contradiz aí com o título. Ela já chega em Norland para impor ali o seu lugar como a nova senhora da casa, já que o marido dela herdou tudo. E a gente já começa a entender qual que vai ser o tom do relacionamento desses personagens. E aí que a senhora Dashwood, com a Marianne e a Eleanor e a Margaret, acabam tendo que se mudar. Elas encontram um chalé bem distante, ali em outro condado, que é oferecido por um primo distante da senhora Dashwood. Lá elas vão ter condições de pagar o aluguel, né? E vão ter que se mudar para lá mesmo. Então a história ela é dividida aí nessas partes, a gente consegue analisar. Com a primeira parte, as meninas ali em Norland pensando para onde ir. Depois elas conseguem, então, esse chalé. E aí elas vão começar a vida delas em... Agora eu não sei se é Devonshire, acho que é isso. Que é esse outro, né, esse outro condado distante com outras condições de vidas. Porque elas não vão mais poder manter aquele padrão. Então elas se mudam e lá elas vão conhecer também novos amigos, novos personagens são incluídos na história, porque quem oferece o chalé é um primo distante da senhora Dashwood, que é o Sir John. Ele é casado com a Lady Middleton. E também quem aparece muito na história é a sogra dele, a senhora James. Então esses são os novos vizinhos das Dashwood e eles são, assim, uma comédia. Esse núcleo ali dos vizinhos, eles são muito engraçados, extremamente intrometidos. Eles também são insensíveis, mas não de frieza ou de não serem muito legais. A Lady Middleton é a única descrita ali como bem na dela, assim, bem secona. O Sir John e a senhora James, eles são calorosos demais e eles não percebem, às vezes, quando eles estão sendo muito intrometidos. E a gente vai acompanhando essa nova dinâmica das Dashwood, ali participando dos jantares do Sir John, dos bailes que ele dá na casa dele. Ele gosta muito de companhia, de ter sempre todo mundo em volta. E isso até foi uma das coisas que fez com que ele chamasse elas para ir morar lá, para ter ali um sangue novo, ter mais gente na vizinhança. Ele gosta de jantar sempre com a mesa cheia de gente. Então, ele também tem outros amigos que são apresentados às Dashwood, que é o Coronel Brandon, que é um desses amigos. Ele serviu no exército junto com o Sir John e ele tem residência ali por perto. Então ele tá sempre ali também nas festas, nos jantares. E o Coronel Brandon, ele se encanta assim praticamente à primeira vista com a Marion, que é ali a irmã do meio. Ele fica muito encantado por ela. E a Marion, ela já mostra ali a sua personalidade. Ela é totalmente a sensibilidade, porque ela já fica ali incomodada. Ela acha ele muito velho, que ele não tem, assim, aquela vivacidade dos romances que ela lê. Ela quer um cavaleiro de cavalo branco, armadura brilhante, e ela acaba, assim, não gostando dele logo de cara. E a Eleanor e a mãe ainda ficam tentando conter ela, mas ela é bem terrível em falar tudo que ela pensa, em ser assim muito
8 ou 80. Essa, a personalidade da Marianne é muito aflorada. E a Eleanor não, a Eleanor já é mais delicada, mais tranquila, ela tá sempre pondo panos quentes, sempre preocupada com os sentimentos dos outros. E a Eleanor deixou um pedacinho do coração dela lá em Norland, porque antes de ir embora, ela acaba conhecendo o irmão da Fanny, que é o Edward Ferrars, e eles têm ali uma conexão muito boa no começo da história, quando eles se conhecem. Mas fica por isso mesmo, não é selado nenhum compromisso. E a Fanny também deixa muito claro que a mãe dela, a mãe do Edward, tem muitas ideias para o futuro dele, e nenhuma delas é casar ele com uma moça pobre. Então, como a Eleanor não tem um dote, não tem uma herança, e até isso é uma das coisas que fazem com que elas acelerem um pouco a mudança e aceitem logo a proposta para ir pro chalé, porque a senhora Dashwood fica ali incomodada com as coisas que a Fanny fala. E a senhora Dashwood em si, isso é uma das coisas mais sensatas que ela faz na história. Porque ela é bem, assim, tranquila em relação à criação das meninas. Ela, assim, confia muito no julgamento da Eleanor, deixa a Marianne bem à vontade. Isso é até uma das coisas que a autora acaba... A gente, se for fazer uma leitura bem, assim, analisando, a autora traz muito do relacionamento das mães com os filhos, não tanto dos pais. Então, a gente não tem quase nenhuma figura paterna dentro desse livro. É um dos poucos livros também em que o relacionamento dos pais e dos filhos está bem assim distante e que os pais eles estão longe da ação ali dos acontecimentos. Isso foi analisado ali na edição da Penguin e eu achei muito interessante perceber. As meninas são órfãos de pai. O senhor Ferrars lá, o Edward Ferrars, também não tem pai, é só a mãe. A senhora Janice, ela também é viúva, então ela tem as filhas, os genros, mas ela não tem o marido. E aí a gente também tem outras protagonistas que são grandes mães, que é a Lady Middleton, ela tem ali os seus filhos. A Fanny também tem o filhinho. E muito se fala desse relacionamento entre a mãe e os seus filhos. E a autora vai explorar isso, né? Quais são as indulgências que a mãe libera ali para os seus filhos, como que algumas personagens que são intragáveis acabam gostando de algumas outras personagens. Por exemplo, a Fanny se encanta por umas conhecidas que são as senhoritas Steele, que eu vou explicar mais pra frente quem são elas. A Lady Middleton também se encanta por essas meninas pelo simples fato de que elas ficam ali adulando as crianças. Então a autora traz isso, né? Como que esse relacionamento de mães e filhos. Eu achei muito legal analisar isso, é bem interessante. E como que a gente também consegue ver uma dualidade ali entre os personagens. As mães, às vezes, são retratadas nos seus filhos. Eles também, tudo isso é a análise que eu li lá na Penguin, então é muito legal ler esse livro com todos esses textos extras e também dar uma olhadinha na resenha que tá lá no blog, que tá mais explicado, mais detalhado, mas a gente consegue ver muito das mães nos filhos, né, em como a senhora Janice é projetada na outra filha dela, que é a Charlotte, como que a senhora Dashwood, todos dizem que a Marianne se parece muito com ela, então o livro tem esses paralelos aí entre mães e filhos, muito legal de ser analisado. E aí que uma outra reviravolta no livro acontece quando a Marianne conhece quem vai ser ali o grande mocinho aos seus olhos, que é o Sr. Willoughby. Ela conhece ele bem em uma cena assim de romance do jeito que ela queria mesmo. Ela machuca o pé e ele socorre ela, leva ela carregada para casa. E a partir daí, ele entra no núcleo aí de amigos também do Sr. John, eles estão sempre juntos. E a Marianne, ela não liga para as convenções ali da sociedade, para o que a sociedade espera que a mulher se comporte, porque declaradamente ela se entrega aí a essa paixão, a esse sentimento.
da forma como acontece naquela época mesmo, sabe, em andar de carruagem junto, grandes caminhadas, em estar em alguns momentos a sós que as outras pessoas poderiam achar estranho e tudo e tal. Não tem nada que foge, do que acontecia naquela época, não é isso que eu quero dizer, é só que ela não se importa, com coisas que pra Eleanor não são, assim, normais, que a Eleanor fica meio: "Eita". E ela não, ela tá ali vivendo livremente, e até que acontece que o senhor Willoughby precisa ir embora pra Londres, eles têm essa separação, e aí a Marianne, ela fica muito devastada. E eu não vou contar o final, não vou dar spoilers nesse ponto, porque a Jane Austen ela traz aí plot twists muito legais, reviravoltas interessantíssimas. Ela revira a história desses personagens a partir desse ponto em que o Willoughby vai embora para Londres. É o senhor Brandon, o Coronel Brandon também teve que ir. E aí ela faz essas grandes reviravoltas e a gente vai descobrir mais sobre esses personagens do meio pro final. É muito legal a forma como que ela conduz ali. Tudo é ligado, ela interliga todos os personagens, ela bagunça as histórias deles, depois ela organiza de volta e aí ela fecha os elos. Isso é muito legal, porque tudo é bem pensadinho. Se ela fosse uma autora de fantasia, ela iria criar mundos incríveis, eu tenho certeza. Então, é uma história de romance, um romance ali que se passa metade no campo, depois vai para Londres e volta para o campo. Não tem grandes reviravoltas e grandes acontecimentos. Assim, tem esses plots do final, mas eu falo assim, né, ao longo da história, é uma história que ela tem um ritmo. Depois ela vai, quando chega em Londres, o ritmo aumenta um pouco, mas ela segue aquele ritmo mesmo. Naquela época não tinha grandes coisas para se fazer, grandes acontecimentos, não tinha TV, então as pessoas elas se reuniam, tinham jantares, e o livro da Jane Austen ele vai trazer isso, né? Como que é o cotidiano das pessoas daquela classe, como que são ali as suas pequenas picuinhas entre vizinhos e de tudo sobre um olhar crítico. E que se a gente lê com calma e atenção, você pega esse olhar crítico, você pega essas pequenas críticas que a Jane Austen estava fazendo na sociedade que ela vivia, que é o que ela observava, e isso é muito interessante, deixa a leitura assim com um contexto mais rico, mais legal de ler também. E a gente tem que estar pensando nisso, né, que é um livro escrito em 1700 e pouquinho, publicado em 1811. Então, tem algumas coisas que a autora conta sobre alguns personagens que você fica: "Olha, isso aqui já era uma coisa, assim, que, como que será que foi a aceitação lá naquela época?". Então é muito legal pensar no contexto histórico que a Jane Austen escrevia, que é ali o contexto da onde ela vivia. Outra coisa que eu analisei durante a leitura é o quanto eu não gostei da Marianne no começo do livro. Ela é muito irritante. Eu achei assim, demorei pra me apegar com ela. E só quando ela sofre, só quando ela começa ali a acontecer as coisas com ela, e ela começa a sofrer, ela fica ali de coração partido, é que eu consegui me apegar mais com ela. E ela também tem uma mudança no seu pensamento, no seu comportamento. E aí eu consegui ali sentir um pouco de empatia, porque eu passei o livro todo com raiva dela e sofrendo pela Eleanor, que é a personagem que eu acho que eu mais me identificaria, porque ela é mais calma, mais tranquila, ela não é de chamar atenção pra si mesma e de muitas atitudes assim pouco sensatas. Ela é bem pé no chão e eu gosto muito da Eleanor. Falando sobre as adaptações que saíram dessa obra da Jane Austen, são muitas. Tem muita coisa adaptada a partir da Jane Austen. E Razão e Sensibilidade, eu quero salientar ali três com vocês. A primeira é o filme, que é o mais famoso, se eu não me engano é de 1995. E tem um elenco, gente, mas um elenco, simplesmente. A Marianne é a Kate Winslet, a Eleanor é a Emma Thompson, o Sr. Ferrars, o Edward Ferrars, é o Hugh Grant. O Coronel Brandon é o Alan Rickman. E aí tem um outro personagem que é o genro da Senhora James, que é aquele cara que faz o Dr. House. Eu não lembro o nome dele, é Hugh alguma coisa também. E é simplesmente ele.
Então é um elenco, assim, incrível. Tem muito mais gente também, que eu não me recordo agora os nomes. E é um filme muito legal. É quase que bem ali pertinho do livro. Tem algumas adaptaçõezinhas, né? Porque é uma adaptação. Tem algumas coisas que não batem muito com o livro, mas são poucas. E não atrapalham nem o ritmo, nem ali o contexto da história. Eu gosto muito do filme, é muito bem feito. Aí que eu procurei e achei, então vocês procurem aí e achem, o seriado da BBC, que é esse canal inglês, e eles faziam, pelo menos, muitas dessas adaptações em formato de minisséries das obras clássicas aí da Inglaterra. Então tem de Orgulho e Preconceito, tem de Emma, e aí eu achei o de Razão e Sensibilidade. Também tem um elenco bom, não são pessoas que eu conheço. Acho que tem um ator só que eu conhecia que fez o Willoughby e ele faz Mamma Mia. Do resto eu não conheço ninguém, mas eu achei muito bom. São 3 episódios, então tem mais tempo de tela, dá pra desenvolver melhor. É bem próximo do filme mesmo, do livro, mas eu achei que por ser da BBC ali, por ser inglês, seria mais fiel à história do livro e não é tanto. Tem algumas mudanças, mas não atrapalha também o ritmo. Eu acho que eu gostei mais da série do que do filme. Eu fiquei muito envolvida, né, durante os episódios da série. Eu achei muito legal, muito bem feito. É bem interessante e as mudanças que eles fazem é mais para adaptar o ritmo de uma série mesmo. Eu gostei. E tem um outro filme que foi lançado em 2011, que daí é uma adaptação, assim, só não é bem uma adaptação, é mais assim, inspirado, porque se passa nos dias atuais. Então a história foi transformada em uma outra história. Chama Aromas e Sensibilidade. E aí as irmãs Dashwood, elas são ali grandes herdeiras, o pai delas tem alguma coisa que dá muito dinheiro, e elas acabam descobrindo que ele deu um golpe, ele fez uma fraude, então ele vai preso e elas perdem todo o dinheiro. Só que a Margaret nessa história, ela tem algum problema, que ela precisa de um remédio caríssimo, então as irmãs mais velhas vão ter que trabalhar pela primeira vez na vida para ganhar dinheiro, para poder sustentar a família, pagar esse remédio da Margaret. E aí os outros personagens que aparecem, né, durante a história, eles vão sendo ali os vilões, os mocinhos, vai tudo sendo adaptado conforme tem que ser para os dias atuais. E é muito interessante, muito legal mesmo. E passava na sessão da tarde, e se não me engano tem no Prime. Mas vale a pena dar uma assistidinha nesse filme, assim, no dominguinho de tarde, comer uma pipoquinha tranquilo, porque é um romancezinho bem clichê e bem gostosinho. Então essas são as adaptações que eu indico para vocês assistirem depois de ler aí Razão e Sensibilidade e fazer essa comparação. Eu não quis trazer, assim, tantos spoilers, né? Não quis entregar, sei lá, o enredo todo do livro, mas mais falar sobre como foi a minha experiência, o que que eu achei, as coisas que eu gostei. É um livro que essa leitura, eu acho que ele cresce conforme você vai relendo, porque na primeira vez eu não gostei tanto, não achei que foi uau, e dessa vez eu achei que foi tipo uau mesmo. Não vai ser favorito, mas eu gostei muito. Foi uma leitura muito gostosa de fazer, muito divertida. E eu acho que a Jane Austen, ela é ali o meu clássico conforto, sabe? Eu gosto dos romances dela, gosto da forma como ela escreve. Eu me sinto muito conectada com as histórias dela. Então, eu tô muito contente de ter feito essa primeira releitura. O próximo agora para fevereiro. Fevereiro? Não, para março vai ser Orgulho e Preconceito. Tô ansiosíssima. Eu reli ano passado e vou reler esse ano de novo. Então eu vou trazer pra vocês aí a resenha de Orgulho e Preconceito. Eu tô muito contente porque, mesmo eu já tendo lido esses livros, não tem vídeo aqui pro canal. Então tá sendo muito divertido gravar os vídeos aqui e aí deixar esse conteúdo aqui pra quando a gente for comentar de Jane Austen, a gente poder falar que tem aí uma resenha falando sobre esses livros. Então eu espero que vocês também estejam gostando. Se vocês estiverem aí no mood de ler clássicos, vamos ler Orgulho e Preconceito. Finalzinho de março vai ter resenha aqui no canal. Então, espero vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.